Beleza, galerinha? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a aula. Deixa eu desligar aqui minha câmera para vocês não decepcionarem, ver a tela com mais precisão aí. Então, a semana hoje, o conteúdo é uso da água do mar, reações de neutralização e eletrólise. Faço uma menção aqui às estagiárias Ellen e Ana, que me ajudaram com a escolha dos itens para compor essa aula. As habilidades é reconhecer que se podem obter soluções neutras, a formação de sais a partir da reação entre soluções ácidas, básicas, identificar métodos utilizados em escala industrial para obtenção de produtos a partir da água do mar, obtenção do cloreto de sódio por evaporação, do gás cloro e do sódio metálico por eletrólise ígnea, do hidróxido de sódio e gás cloro por eletrólise da salmoura, do carbonato de sódio e da água potável por destilação e por osmose reversa. A gente vai ver o que é cada um desses processos. As competências socioemocionais, curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa e foco. A partir desse momento vocês podem colocar aí um nome série aí para ficar registrado. Pode ser bem resumido. Bom dia para quem está entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Algumas perguntas para vocês responderem sem ter medo de serem felizes, né? Normalmente é sem ter medo de ser feliz, mas agora é para responder sem ter medo de ser infeliz. De onde vocês acham que vem o sal de cozinha, pessoal? E de onde vocês acham que o cloreto de sódio pode ser obtido? Será que só a partir da água do mar? O que vocês acham? Tem outro lugar que pode a gente obter o sal? Vocês conhecem e sabem para que serve o sal de frutas? Estão lá respondendo que vem da água do mar, né? O Patrick respondeu. E sal de frutas, alguém já ouviu falar? Sabe para que serve? Alguém já passou mal depois de uma refeição, né? Teve uma azia, uma queimação no estômago. Como será que age das rochas? O Alan colocou assim, das rochas também. Tem alguns tipos de sais que podem ser, né? Já viram falar daquele sal rosa do Himalaia, por exemplo? Isso, olha lá, Rebeca. Colocou que tem umas cavernas feitas de sal. Aqui tem esse sal, na casa do Patrick tem o sal lá, sal rosa do Himalaia. Dizem que é mais saudável, né? Eu não sei. Será que tem menos sódio? Não sei não. Falam que faz bem, né? Ainda não estudei sobre. E como é que age um antiácido, vocês sabem? Tá saindo agora das aulas de, como é que fala? De ácidos e bases, do pH. Vocês sabem como age um antiácido? Como catalisador? Será que ele ajuda a acelerar alguma reação? Porque esse é o papel do catalisador. Ou será que o antiácido ele neutraliza um ácido, já que o nome é antiácido? Bom, é isso que a gente vai ver também. Então vamos lá. Começando aqui, então, o tema é uso da água, reações de neutralização e eletrólise. 3 conteúdos. Ó, o Patrick colocou que acha que neutraliza. Olha só que beleza. Bom, qual é a composição da água do mar? Será que só tem sal? Só o sal de cozinha? Ou tem mais coisa? Será que dá para consumir a água do mar? Dá para beber? Tomar um copo d'água do mar? Será que refresca? É possível transformar a água do mar em água própria para o consumo humano? O Patrick colocou que não é possível ser consumida. Será que dá para tornar ela potável? Conhece algum tipo de processo? O que vocês acham? Dá para tornar ela potável? Qual seria o processo? Hein? Vamos refletir um pouquinho. Será que é o mesmo processo da água de rios, de lagos? Ou tem um processo específico? A pergunta é se é possível transformar a água do mar em água própria para o consumo. E qual é o processo?
para tornar. Tem alguns países que já fazem isso, né? Vocês conhecem o processo? Vamos lá ver um pouquinho sobre. Olha a composição básica na água do mar, ó. Tem sais? Tem, não tem só sal, né? Tem sais, principalmente cloreto de sódio, que é o nosso conhecido sal de cozinha. Tem o sulfato de magnésio também, tem o cloreto de magnésio e tem o sulfato de cálcio. O Patrick colocou lá que é a dessalinização. É isso mesmo, o nome do processo é dessalinização. E aí tem alguns meios para isso. A Júlia também colocou que tem que tirar o excesso de sais, exatamente, né? Porque mesmo na água potável, na água que a gente bebe, tem sais, tem todos esses sais também, só que não em grande quantidade. Então tá exato, né? Tem que tirar o excesso. E o processo é dessalinização e tem dois grandes meios para isso. A gente vai ver um pouquinho, ó. E por que que a água não pode ser consumida? Olha lá. Se você bebesse água do mar, o sal seria absorvido pelo seu sangue, tornando o sangue salgado. Para remover todo esse sal, seus rins teriam que utilizar muita água. Então você teria que beber muito mais água. Isso explicaria por que você teria muita sede ao ingerir a água do mar, porque ocasiona a desidratação. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente acha que um copão de refrigerante vai matar a sede. Pode refrescar, mas a gente vai depois ser forçado, né, por necessidade, a beber alguns copos de água, até para tirar o excesso de sais e de substâncias também que tem nos refrigerantes. Vai lá. Por que que a água, por quem, né, a água pode ser consumida, por exemplo? Ó, alguns mamíferos marinhos possuem rins super eficientes. Quem dera eu ter um rim desse, né? Então eles são especializados para filtrar o sal ingerido, produzindo uma urina bastante salgada e excretando uma quantidade mínima de água. Olha que bacana. Então quer dizer que consegue, pela urina, eliminar bastante sal, só que pouca água. A gente não tem um rim tão eficiente assim. E muitos desses animais mamíferos obtêm a água que necessitam através da ingestão de alimentos, né? Então, através dos alimentos, eles conseguem adquirir também essa água. Por outro lado, alguns se alimentam também de microsubstâncias que tem na água. E também, né, com um subproduto da decomposição metabólica dos alimentos. A água, então, ela é adquirida o quê? Pela ingestão de água direta? Não. Consegue absorver ou pela decomposição metabólica dos alimentos que alguns animais marinhos ingerem. Olha as aves, então. Ela possui uma glândula acima dos olhos que excreta um sal em excesso da corrente sanguínea por meio das narinas. Olha que loucura, não? Que coisa, como que é a vida, não? Como que tem essa diversidade de substâncias, de seres que fazem cada metabolismo, cada meio, né? Cada processo diferente para eliminar substâncias. É incrível, né? Bom, é possível transformar a água do mar em água própria para consumo humano? É possível, depois eu vou passar para vocês aqui um vídeo, né? Entenda como a água pode virar potável. E também tem aqui, ó, algumas reportagens, ó, Ceará vai dessalinizar a água do mar para consumo, aí 2018. Olha outra aqui, ó, Fortaleza tem projeto para dessalinizar a água do mar. Isso aqui, ó, daí tem um plano de produzir 1.000 litros por segundo até 2020. Será que já conseguiram bater essa meta? Né? Por que não fazem bastante isso daí? Porque ainda é um processo meio caro, não é um processo tão barato quanto tratar a água já de um lago, de um rio, que é a água chamada doce. E por que a importância de se planejar, de se prever, de estudar a dessalinização da água? Porque simplesmente quase 98% dessa água da água que é disponível no planeta, né, é salgada. A maior parte da água doce está nas geleiras. Imagine só, conforme vai derretendo nas geleiras, vai caindo no mar, vai tornando salgada. Mas nem podemos pensar no derretimento geral, né, derretimento total das geleiras. Por quê? Porque se as geleiras derreterem, né, o que vai acontecer? Imagina a porção de terra que vai sobrar, a porção de terra seca que vai sobrar. De onde vem o sal dos oceanos e mares, né, do intemperismo, da atividade vulcânica, e de onde vem o sal também do mar? Acredite se quiser, vem dos rios. Os rios levam os sais para o mar. Então os rios todos, né, lembra quando a gente aprendia ciência? Todos os rios correm em direção ao mar, em direção à foz. Daí o que acontece? Acontece que
levam sais consigo. E de lá do mar, a água só sai por evaporação, deixando lá sempre excesso de sal. Agora vamos falar um pouquinho sobre reações de neutralização. O que é? Qual que é a importância de uma reação de neutralização? Quais produtos são formados? Vocês podem responder no chat aí. O que é uma reação de neutralização para vocês? Será que é importante para o dia a dia? Vocês conhecem algum lugar que fala que tem que neutralizar? Tem que neutralizar? É importante neutralizar? É importante não deixar ácido? É importante não deixar alcalino? Vocês já viram algum lugar, algum processo? O que vocês acham? E aí? O que vocês acham? Tudo bem por aí? Tá ok? Caiu? Estamos online ainda? Opa! Só com vergonha de responder, né? Achei que tinha caído, o pessoal ficou meio mudo, não sei responder, tá? Vou de novo aqui, opa. Mas não tem problema, né, pessoal? A aula é justamente para a gente discutir sobre isso aí. Reação de neutralização é a reação o quê? De um ácido com uma base, formando o quê? Quais produtos? Adivinha que forma? Sal e água. Olha que bacana. E como que se dá esse processo, né? O ânion do ácido, ô, professor, daí falou difícil, né? O que é o ânion do ácido? É a parte negativa aqui do ácido. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Cadê a caneta? Opa, riscou tudo ali. Voltes. O ânion do ácido, olha só, aqui tem o ácido HCl, o ânion dele é esse daqui. Reage com o cátion da base e forma o sal. Olha que bacana. Então quer dizer que o Na somado com o Cl e aí forma o NaCl. E aí o H aqui ó, do ácido junto com o H da base vai formar o H2O. Ué, Patrick, o que será não que o seu aí está meio com problema? Você saiu e entrou de novo rapidinho para ver? Caramba, não. Que coisa depois pega na gravação, mas tomara que volte aí. Bom, aí pessoal, olha só. Então o ácido neutraliza a base, forma sal e água. Sal e água que se tornam o quê? Uma substância neutra. Então olha só. Aqui a reação entre um ácido e uma base forma sal e água e envolve as combinações do H+ e o H- para formar a água. E, como eu já disse aqui, o ânion do ácido com o cátion da base forma o sal. Aí, beleza. Patrick voltou. Tá on. Olha só, tem dois tipos de neutralização. A neutralização total, onde a substância formada ela resulta em neutra, né? Não forma nenhum sal ácido, nenhum sal básico. E tem a neutralização parcial, onde forma uma substância que pode ser meio ácida ou meio alcalina. Então, quando ocorre a neutralização total, a mais importante aqui, ó, quando a quantidade de íons, a concentração de íons H+ é igualzinho a de OH-. Então, quando basicamente a concentração de ácido, né, for igual à concentração de base. Se cada ácido ou cada base liberar a mesma quantidade de H+ ou OH-. Aqui, ó, aqui eu falei já que HCl mais NaOH. Notem que novamente, ó, o cloreto aqui ele reage com o sódio, formando o cloreto de sódio, e o H reage com o OH da base, formando a água. Olha que legal, ácido clorídrico forma o cloreto de sódio. Olha a nomenclatura aqui, ó. Não é ácido clorídrico, vai formar o ânion aqui, eto, ou seja, cloreto de sódio. Então a nomenclatura é bem legal. Ácido sulfuroso, por exemplo, aqui vai formar aqui se fosse, formaria o sulfito de sódio. Se for o ácido sulfúrico, forma o sulfato de sódio. Olha aqui é a reação entre o ácido sulfúrico, ó. Então aqui essa parte aqui do ácido vai reagir com essa partinha da base, então vai somar, ó, CaSO4, tá aqui, ó, formado, dá para prever o que vai formar, né? E aqui esse H2
com o OH2 aqui vai formar a água. E note a quantidade aqui, ó. Aqui 2H. Aqui mais 2H vai ficar 4 aqui, ó. Formou 2 moléculas de água. E aqui, no caso, aqui é o ácido sulfúrico, formou o sulfato de sódio. Tá aqui, ó. Quando é ico, forma o ato. Quando é oso, forma o ito. Quando é ácido clorídrico, por exemplo, ou ácido fluorídrico, forma o fluoreto ou o cloreto. É difícil memorizar, mas a gente vai aprendendo conforme vai passando o tempo. Então, olha que legal. Vamos ver se a gente adivinha. Ó. Tentem adivinhar a fórmula do sal formado aqui quando a gente neutraliza o ácido sulfúrico com soda cáustica, com hidróxido de sódio. Então, essas duas substâncias aqui vão reagir, ó, o ânion do ácido com o cátion da base, e depois H2 vai somar com o OH. Qual vocês acham que vai ser a fórmula do sal formado? Então aqui, ó, não sei se minha letra vai ficar boa, tem o H2SO4. Opa, a letra tá meio feia. H2SO4 mais o NaOH e vai formar, adivinhem só, que substância vai ser formada? Vai formar o que vocês acham? A soma do ânion ali, ó, SO4 mais o Na vai formar o NaSO4 mais o que? Mais água, que não coube aqui a água. Vou colocar aqui, ó, mais H2O. E aqui não está balanceada. Aqui faltou algumas coisinhas. Olha que bacana. A gente aprendeu que o hidrogênio é H+. Então aqui tem 2 hidrogênio, fica 2+. Quer dizer que essa parte inteira aqui, ó, fica 2-. Essa parte inteira aqui para neutralizar. Ó, mais com menos, 0. O OH a gente viu lá que é menos. E o sódio, então tem que ser mais. Um mais e um menos para dar neutra essa molécula aqui. Então aqui, ó, para somar aqui o SO4 2- com o Na, a fórmula precisa ser Na2SO4. Então, basicamente, é sal formado. Aí, o que acontece? Se aqui tem 2 sódio, aqui também tem que ter 2. Ó. Então, tem que ter um número 2 aqui. Opa, só ficou meio esquisitinho aqui. Aqui, mais 2NaOH. Certo. E agora a quantidade de água. Olha só, aqui tem 2 hidrogênio mais 2 aqui, 4. Então, vai ser 2 moléculas de água aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. 2H2O. Então essa é a fórmula de neutralização. Qual que é o sal formado? Esse daqui, ó, o NaSO4. Seguindo esse mesmo raciocínio, tentem adivinhar qual que é o sal formado quando se neutraliza esse ácido com essa base. Então lembre, ânion do ácido, cátion da base. Coloquem em meio de qualquer jeito assim a fórmula desse sal. Que sal vocês acham que vai formar? Além da água. Então vai somar aqui o HCl mais CaOH2, vai formar, com certeza vai formar água, mais o sal. Qual é a fórmula do sal, pessoal? Tentem adivinhar, vamos lá, sem medo de ser feliz. Só somar ali. Qual que é o íon que vem na frente? Sempre o íon positivo, então esse Ca vai vir na frente do sal. E depois o Cl. Então não é muito difícil prever, né? Tudo ok aí? O pessoal tá meio quieto. Olha o sal que vai formar, ó. CaCl, quase NaCl, ó. Se aqui fosse Na, formaria o NaCl, mas aqui é Ca, ó. Então é CaCl. Só que o cálcio aqui, ele é bivalente, ele é 2+, então vai precisar de 2Cl, CaCl2 a fórmula. Então se aqui uso 2 cloro, aqui precisa ter 2 cloro também. E aqui a quantidade de água, 2H mais 2OH aqui, a quantidade de água formada
vai ser 2 moléculas de água. Então, lembrando, como é que eu faço para adivinhar o sal, pessoal, formado? Ó, aqui vai usar o ânion do ácido com o cátion da base. É só somar aqui. Quem vem na frente daí? Vem o cátion da base. Depois o ânion do ácido. Aqui, como aqui é OH- e tem 2 vezes, ó, então aqui é 2 menos. Para ficar balanceado aqui, ó, neutralizar, aqui então o cálcio é 2 mais. A gente vê também na internet qual que é a valência do cálcio. O H é mais e o Cl é menos. Um mais, um menos. Então, para essa molécula que fica neutra, tem que ter a mesma quantidade de carga. Se aqui o Cl é menos 1 e o cálcio mais 2, por isso necessita de 2 cloros para cada molécula aqui junto com o cálcio. Então, CaCl2. É meio complicadinho, mas é só tentar adivinhar ali qual que é o sal formado, já estamos num ótimo caminho. Olha que quando a reação, a neutralização não é total, é parcial, ocorre que a quantidade de H+ é diferente de OH-. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Quando o HCl ele reage, tenta neutralizar o hidróxido de bário, forma essa substância aqui, ó, um sal de caráter básico. Professor, mas como é que eu vou adivinhar que o sal tem caráter básico? Olha, quase dá para prever aqui, ó. BaOHCl, então tem um H aqui, não neutralizou total. Como que seria o sal formado quando quando a neutralização é total? Formaria o BaCl2. Aqui, ó, não tem nenhum hidrogênio no meio desse sal. Você lembra o sal hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio? Olha aqui, ó, hidrogeno carbonato de sódio, aqui hidrogeno sulfato de sódio. Se aqui fosse o carbonato em vez do sulfato, seria o hidrogeno carbonato de sódio, que a gente conhece como bicarbonato de sódio. E aí o que acontece? A gente sabe que o bicarbonato de sódio ele neutraliza, então ele é um sal o quê? Um sal básico. Já nesse caso aqui, ó, é um sal de caráter ácido. O sal, quando a neutralização é parcial, ou ele é ácido ou é básico, né? Professor, como é que eu vou adivinhar? Felizmente não tem como adivinhar, teria que ver, pesquisar se o sal tem caráter ácido ou tem caráter básico. A nomenclatura, né, aqui ó, de alguns ácidos, tem aqui monohidrogênio sulfato de sódio, aqui monohidróxido cloreto de magnésio. Hoje a gente já não estuda mais toda essa nomenclatura, é mais para vias de curiosidade. Ó. Quando o sal ácido, prefixo da quantidade de H, ó, hidrogênio, né, quando tem mais o nome do ânion de, por exemplo, aqui, ó, monohidrogênio sulfato de sódio. Quando o sal é básico, ó, o prefixo da quantidade de OH mais hidróxi mais o nome aqui do ânion, ó, por exemplo, tem 2 hidrogênio, de hidrogênio fosfato, que aqui, esse aqui chama fosfato de lítio, né? Bem difícil memorizar, mas na verdade é uma regra que a gente não tem que se apegar a ela, é mais para vias de curiosidade. E agora aqui, ó, complete as equações. Mais aqui, vamos ver se vocês agora conseguem. E aí? Vamos tentar mais um pouquinho? Como fica aqui para fazer a neutralização aqui, ó. Agora eu vou desenhar só o sal formado. Então aqui, esse H3PO4 mais NaOH vai formar qual sal? Lembrando, pessoal, ó, essa parte do ácido com essa parte da base. E essa parte aqui com esse OH para formar água. Então, com certeza, numa reação de neutralização, forma água mais o sal. Qual sal formado? Quem vem primeiro no sal aqui? Vem o cátion da base. Então, Na. Depois o ânion do ácido. NaPO4. Beleza. Mas dessa forma fica a fórmula? Não, ó. Lembrando, isso aqui é mais 1, fica total de mais 3. Então aqui é menos 3 essa parte. Então se aqui é menos 3, esse ânion aqui é menos 3, aqui eu tenho que usar 3 sódio. Porque o sódio, ele é o que? Ele é só valência mais 1.
E aqui o OH- tem a valência de menos 1. E aí, qual a quantidade de água formada? Tá tudo balanceado? Não, ó. Se aqui eu tive que usar 3 sódio, então aqui tem que usar 3 sódio também. Então, qual é a quantidade de água formada? Ó, aqui tem 3 OH e aqui tem 3 H. Então, vai formar qual a quantidade de água? Vai formar 3 moléculas de água. Balanceamento, segundo ano, não é fácil, só para relembrar. Vamos lá, agora, para deixar eu contente, pessoal, qual que é o sal formado aqui dessa reação? Segue o mesmo processo. Nem precisa colocar a fórmula bem certinha. Coloca mais ou menos só para a gente discutir. Cri, cri, cri. O que vocês acham? Pessoal, cadê a interação? Caiu para todos? Será? Deixa eu ver no WhatsApp aqui se estão reclamando aqui de cair a conexão. Ninguém tá reclamando, o pessoal tá quieto mesmo, hein? Travando um pouquinho e o restante? Travou tudo? Ó, lembre-se, o ânion com o cátion e depois o restante para formar água. Então aqui, qual que vem primeiro? O alumínio, que é o cátion, depois o ânion do ácido, mais água. Professor, então toda reação de neutralização tem que ter formação de água? Tem, isso aí vai estar nos exercícios depois lá, porque vai ter uma reação lá que não vai ter formação de água, nem tem ácido, nem tem base. Aqui, ó, como o alumínio aqui é mais 3 e o flúor é menos 1, então aqui usa 3 flúor. Aqui, como usou 3 flúor, aqui é 3. Então 3H e 3OH aqui vai formar 3 moléculas de água. Certo? Continuando. Vamos lá, agora vamos mudar um pouquinho o conteúdo. Aqui, ó. Coisas mais bacanas então, pessoal. Para todo mundo é muito G, muito H. Bom, é que realmente tem um pouquinho mais complicadinho. Você tem que começar a relembrar lá do que é que é o ácido, né? H+, que é a base, OH-, e a neutralização então vai formar o sal e água. Com o H+ do ácido e o OH- da base, vai formar água. Depois eu pego o ânion do ácido e somo com o cátion da base, ou seja, as partes que sobraram ali. Então, reações de neutralização no cotidiano, né? A gente parte ali dos maus hábitos alimentares, depois tem aquela queimação, depois de comer tudo isso aqui. Imagine alguém comer tudo isso aqui num dia só. Nossa! E aí tem gente que já tem mais tendência a ter problema estomacal. E aí entra os antiácidos, né, para tentar neutralizar. Tem gente que tem que fazer o uso diário de substâncias que ajudam a revestir o estômago porque tem bastante refluxo, queimação no estômago. Os antiácidos eles compõem uma classe de medicamentos utilizados para tratar sintomas de doença no estômago. Qual que é o componente? Sais de cálcio, por exemplo, alumínio, magnésio, tem aquele substância branquinha lá que é leite de magnésia, que a gente fala que é bem alcalina, neutraliza. E alguém aí já utilizou um antiácido? Um Sonrisal, um Eno, sal de fruta? Como é que ocorre no nosso organismo? Lembrando, então, ele não pode tomar sem a prescrição, sem ali uma orientação do farmacêutico, do médico, né? Não pode sair ingerindo qualquer substância, sendo que vai melhorar o estômago. Bom, na digestão aqui, ó, o pH lá do nosso estômago, ele tem o pH em torno de 1,5 a 2, então é um ácido bem forte. Então, conforme aumenta a concentração, a produção de HCl, ocorre a azia e a má digestão. E aí os antiácidos ele entram, né, porque eles têm caráter alcalino, neutraliza o ácido em excesso e aumenta, eleva o pH do estômago. Aí está presente também a reação de neutralização. Neutralização no cotidiano, olha que legal.
Olha, essa eu não sabia também, pessoal. Vou contar para vocês, ó. Aquela picadinha de formiga, aquelas formigas lá que fica ardendo quase o dia inteiro, né? Dá coceira e fica umas marcas lá na pele. É o ácido fórmico, né? Toda formiga tem esse ácido fórmico. É um ácido orgânico. Então, para neutralizar, olha só que legal. Você poderia lavar com sabão, que é uma substância alcalina, ou, por exemplo, poderia passar um pouco de bicarbonato de sódio. Aí neutralizaria. Então, quem não tem bicarbonato de sódio ali quando tomar umas picadas, imagina pisar no formigueiro, aí não é legal, né? Lava com sabão, sabão é meio alcalino, já passa o efeito daquela dorzinha chata causado pelo ácido fórmico. No cotidiano, em relação à agricultura, olha que legal. As plantas não nascem quando o solo é muito ácido, então há necessidade de neutralizar o solo. O que usa para neutralizar o solo? Joga lá uma base, joga soda cáustica? Não. Utiliza o que? Geralmente a cal hidratada, que é um composto alcalino. Também pode ser utilizado o calcário, que é carbonato de cálcio também. Olha que bacana, os dentes. É perigoso comer muitas coisas ácidas, né? Podem fazer mal, podem destruir o que? As placas de proteção e pode converter, né, o açúcar também, as bactérias presentes, pode formar um ácido lático que meio que prejudica os dentes. Então, é, tem o uso do creme dental que também tem caráter básico e neutraliza o efeito do ácido lático. Eletrólise, o que quer dizer? Quebra através da água. Então, substâncias que, se eu ligar, por exemplo, numa água salgada ou ligar uma bateria, eu vou ver a formação de o quê? Da formação de gases, que é o processo de eletrólise. Aqui, por exemplo, a eletrólise da salmoura, fazendo a conversão em gás cloro, em hidrogênio, soda cáustica. Introduzida a primeira vez por Michael Faraday no século XIX. Então é um processo que não é espontâneo, ele é forçado, causado por uma descarga elétrica. Então, diferente da reação de pilhas, né, onde a reação química produz eletricidade, a eletrólise é uma reação química causada por uma carga elétrica. É usado no processo de galvanização, de foliação. Vamos ver como é que acontece aqui, ó. O processo eletrolítico ele é baseado numa reação de oxidação e redução, ou seja, perca e ganho de elétrons. Aqui eu tenho o meio aquoso, a bateria representada aqui, o cátodo, que é o polo aqui, ó, ele é o polo negativo, é o polo onde ocorre a redução. Aqui eu tenho o ânodo, olha que bacana seguir esse, para responder depois o questionário lá, ó, seguir essa partinha aqui, ó. Se vocês conseguirem dar um print aqui nessa tela, vocês vão usar depois. E aqui o polo positivo da eletrólise ali, né? É o ânodo, ele é o polo onde ocorre a oxidação. E na eletrólise ocorre a conversão de energia elétrica em energia química, né? Condições para a ocorrência, tem que estar presentes metais, ou seja, elétrons livres. E na bateria, o fluxo de elétrons ocorre do polo positivo para o polo negativo. Olha como a eletrólise ígnea, principalmente o que é a eletrólise ígnea? Quando você tem uma substância pura, por exemplo, eu derreter o sal e fazer a eletrólise, ligar uma bateria, lá um gerador no sal derretido. Olha, a 800 graus acontece. Produto formado, eu consigo extrair o sódio metálico e o gás cloro. Então, água salgada dá sim para produzir materiais. Um dos processos, eletrólise. Nesse caso aqui, a ígnea, utilizado o sódio puro, o cloreto de sódio puro. Olha aqui as reações, ocorrem no cátodo e no ânodo. Olha só. Então aqui tem a reação global. Então os elétrons que são soltos aqui na reação do cátodo, eles são recebidos na produção do ânodo. Por isso forma aqui, ó, o gás cloro e o sódio metálico. Então, dá para produzir materiais através do sal? Dá sim. Olha a eletrólise aquosa. A eletrólise aquosa ocorre quando o sal está dissolvido. Quais materiais são formados aqui? Ó? Bom, aqui tem a reatividade, aqui, ordem de descarga, tem os metais alcalinos, alcalino-terrosos, os ânions, e ocorre uma competição entre esses íons aqui no meio aquoso. E aí, o que é a mais tendência em formar na eletrólise aquosa? A tendência em formar é a soda cáustica, formado pela reação aqui, ó, do Na com o OH-, vai produzir gás hidrogênio,
e vai produzir o gás cloro. Então, a água salgada do mar é uma fonte de materiais, principalmente materiais de limpeza, o gás cloro, o gás hidrogênio, que é um combustível. Então, assim, no começo lá, quais materiais podem ser obtidos através da água do mar? Bom, sódio metálico através da eletrólise ígnea, né? Através da eletrólise do cloreto de sódio puro, através da eletrólise da salmoura, que é a solução aquosa de cloreto de sódio, pode ser obtida o, o gás cloro, o gás hidrogênio, soda cáustica. Olha quantos produtos podem ser obtidos através da ligação de uma bateria. Claro que não é simples, só ligar uma bateria lá na água salgada vai produzir todos esses materiais. Não, é um processo, é uma máquina, porque tem que haver a separação desses materiais produzidos. Tem o processo Solvay também que faz isso. Aqui as semi-reações, o que ocorre no cátodo, né, que é o polo, no caso negativo desse sistema da eletrólise. Aqui o ânodo, lembrando o cátodo aqui ele vai ceder elétrons que vai ser capturado na reação do ânodo, e aqui uma reação para tentar entender como é que é formado. Aqui a soma das semi-reações de oxidação e redução, e aqui a equação completa. Então, se eu tiver aqui 2 moléculas de sal mais 2 de água, eu consigo produzir através dessa eletrólise 2 íons de sódio, que pode ser que combine ali e fique na solução como soda cáustica, porque vai somar aqui. O gás hidrogênio, que vai ser aqui na forma gasosa, e o gás cloro também aqui, que vai sair sobre a forma gasosa. Aqui o cloro ele vai sair do sistema, e o gás hidrogênio também. Certo, pessoal? O conteúdo é meio chatinho, mas vamos ver lá que as questões não são difíceis. Depois tentem dar um print aqui, depois eu mando esse material também. Qualquer dúvida lá no questionário, vocês podem mandar para mim lá um aviso. Deixe para responder talvez depois que acabar as aulas da manhã, para não atrapalhar. E qualquer dúvida, manda para mim lá, tá bom? Então, vimos hoje sobre reações de neutralização. Ácido neutraliza a base, forma sal e água, e algumas reações de neutralização no cotidiano, e um pouquinho sobre a eletrólise, né, que é o processo de produção de materiais através de energia elétrica em uma solução ou em uma substância iônica derretida. Beleza? Um abração, então, até a próxima, pessoal. Fiquem bem, se cuidem.